Olá pessoal, como vai? Eu sou o Leandro, um dos advogados da equipe do Dr. Márcio Coelho, trabalho na área de acidentes do trabalho. Eu já vim para falar para vocês um pouco sobre o auxílio acidente de trabalho, né? Um benefício pouco conhecido, de uma notoriedade expressiva dentro da seara do trabalhador, dada a sua pouca divulgação pelo INSS e também por poucos profissionais que atuam nessa área. Então hoje a intenção é esclarecer para vocês o que é o auxílio acidente e comentar um pouco mais sobre as vertentes, as modalidades de acidente do trabalho que podem ocorrer. É claro que aquele acidente de trabalho mais conhecido é o acidente típico, né? Aquele acidente onde tem um fato gerador e esse é fácil de ser vislumbrado, né? Onde o trabalhador tem uma queda, ou ele está manuseando um equipamento, seja por falta de manutenção, seja por um evento fortuito, o equipamento vem a explodir, vem a tombar em cima do trabalhador. Esse acidente de trabalho é fácil de visualizar, todo mundo conhece, não precisa do pessoal da CIPA, isso é fácil de se enxergar. Agora nós temos outros acidentes que são também classificados como acidente de trabalho. Por exemplo, dentre eles o acidente de trajeto, onde a pessoa está indo ou voltando para o trabalho e em razão disso ela sofre um acidente, seja um atropelamento, seja uma queda, seja um acidente de trânsito. Isso vem ali causar um prejuízo funcional, né? Uma fratura, um corte, uma amputação, que depois da alta médica ela vai ficar com uma sequela. Seja uma redução na mobilidade, seja uma dificuldade no exercício de força, de destreza, e isso cause uma redução na capacidade de produção do trabalhador. É verdade que o trabalhador não vai se aposentar por invalidez nessas lesões parciais, então ele vai ter que seguir a vida no mercado de trabalho, seja na mesma empresa, seja num futuro mudando a sua empregadora. Todavia ele vai contar com esse decréscimo na produção. Então isso dá ensejo, sim, ao auxílio acidente, que é uma indenização paga pelo INSS, não é uma ação trabalhista, é uma ação direcionada contra o seu seguro compulsório, que é o INSS, para lhe indenizar o auxílio acidente, que é um benefício que vai ser pago cumulado ao teu salário. Ou seja, se eu estiver trabalhando, o INSS me indeniza mês a mês o auxílio acidente até que eu me aposente. Doutor, e se eu sair da empresa, o que acontece? Ora, não acontece nada. O auxílio acidente ele continua sendo pago por aquela lesão que você teve, né? Se você for recontratado, abrir uma empresa no teu nome, eventualmente fizer um concurso, vai continuar sendo pago até a data da sua aposentadoria. E um dos acidentes que o Dr. Márcio gosta de ressaltar e que são pouquíssimos conhecidos, esse sim demanda aí um olhar clínico, um olhar de um especialista, é o acidente por lesão no esforço repetitivo. Né? As doenças osteomusculares que estão relacionadas ao trabalho. Aquela pessoa que faz esforço demasiado dia a dia. Eu vou até comentar com vocês uma situação particular. Recentemente eu tive com a minha esposa num material de construção para fazer umas compras, uma reforma, e precisei adquirir alguns materiais. E eu passei a observar os trabalhadores daquela loja. Um material de renome, um material grande. E os trabalhadores, eles carregando caixas de piso, aquelas caixas super pesadas. Imagine só, você vai pegar uma caixa num momento ou outro e já sente o peso, o esforço, o desgaste que aquilo causa. Imagine só um trabalhador que faz isso em grande quantidade, em atacado, né, diariamente, fazendo aquilo de forma repetitiva. Chega a carregar centenas, toneladas de quilos por dia. Ou seja, isso é evidente que com o tempo tem potencial de gerar uma lesão nesse trabalhador. Né? Ele carrega o carrinho para o comprador, geralmente vai empurrando esse carrinho dali das gôndolas de compra do caixa até o carro, até o estacionamento, ajuda o cliente a carregar o carro, a descarregar quando faz a entrega no local ou num retorno da mercadoria, e é evidente que isso vai gerar, com o passar dos anos, uma lesão, seja na coluna, seja nos ombros, enfim. São acidentes de trabalho que não são visualizados no dia a dia e que acontecem aos montes. Outro fato que é comum, nós que trabalhamos na área e passamos a observar isso com mais cuidado, com mais cautela, e você com certeza já observou. Você já teve uma vez na padaria, num bar, tomando um café ou almoçando e percebeu o atendente da lanchonete, o caixa, o garçom, o gerente recebendo mercadoria, caixas de cerveja, peças de mussarela, fardos de refrigerante, produtos de toda a natureza, onde o funcionário ele vai, geralmente ele até a entrada do estabelecimento, auxilia na descarga, vai organizar isso em estoque,
Então, ou seja, isso é prejudicial à saúde do trabalhador e com o tempo pode ocasionar alguma doença que esteja relacionada a essa atividade. Se isso vier a acontecer, saiba que você tem direito ao pedido da indenização, que é o auxílio acidente, consubstanciada nesse pagamento dos 50% do teu salário de benefício, que é a média do teu salário no INSS, até você se aposentar. Isso vai acumular junto com o teu salário, como eu bem mencionei. Olha, se a gente for falar e dar exemplos, eu separei até algumas profissões para nos dar parâmetro aí para poder exemplificar, mas a gente ficaria aqui, eu acho que o dia todo falando. Comissário de bordo, olha só. Pô, doutor, eu fui no avião, vi lá o comissário servindo, mas um cafezinho, um copinho de café, um lanche é muito leve, isso vai causar um prejuízo para o trabalhador. Ele não entrega 1 ou 2 cafés ou 2 lanches por dia. Né? A verdade é que antes dele passar ali nos corredores nos servindo, eles foram para as galhas dos aviões, prepararam as comidas, o acalentamento, abasteceram aqueles carrinhos que têm um peso elevado, faz com que os comissários façam a deambulação com um carrinho por dentro da aeronave, muitas das vezes a aeronave inclinada, às vezes em situações que demandam esforço maior do que o esforço natural para empurrar o carrinho. E isso, passar dos anos, vai lhe gerar aí doenças, tendinites, problemas na coluna cervical, na coluna lombar, e isso está direito também ao auxílio acidente. Ora, se está associado à atividade profissional, tem direito ao auxílio acidente. Zelador, faço lá no prédio, o jardim, o camarada fica o dia inteiro de joelhos, ou na construção civil nem se fala, né? Nós temos aí carpinteiro, pintor, é muito difícil de se visualizar nessas atividades aquele trabalhador que não exerce esforço repetitivo, anti-ergonômico e com emprego de força. Então a acumulação desses eventos, dada a repetição e dado o decurso dos anos, faz com que essas sequelas comecem a aparecer, geralmente leves, é uma dorzinha aqui, ali, e aí o trabalhador toma um anti-inflamatório, toma um analgésico e vai levando. Só que com o passar do tempo, né, a partir do momento que eclodiu essa doença ocupacional, ela vem a repercutir negativamente. E aí o trabalhador já não consegue mais exercer a função da mesma forma. É onde ele vai procurar o médico e é onde é diagnosticado a lesão, né? Seja uma tendinite ou seja uma lesão aí de coluna, de joelhos, e aí é que ele vai sentir o prejuízo dentro da sua profissão, dentro do exercício da sua atividade, dada a redução que vai haver na sua capacidade de trabalho. Então você que exerce essa atividade ou conhece alguém que exerce essa atividade, está sofrendo com esse tipo de patologia, seja o acidente típico, aquele que é fácil de visualizar, seja esse acidente que é minucioso, ele é discreto, mas é que é gerado pelo esforço repetitivo, você tem direito à indenização do auxílio acidente. Busque um advogado especialista, nosso escritório está à disposição, nós podemos auxiliá-los. Um abraço, até mais.